seu esposo, na vida da sua esposa. Abra o coração, querido, e diga: oh, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aleluia. Lembre do que Ele tem feito por você. Aleluia, Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão surgir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Reis se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande, adore ao Senhor, é o meu Deus. Levante as suas mãos e diga:
Glória a Jesus. Amados, abramos as nossas Bíblias. Nós estamos no nosso devocional. É o momento de reflexão da palavra do Senhor. E o nosso tema, família, projeto de Deus. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. São os versículos que estão fundamentando o nosso seminário. A função, meus amados, desse seminário é levar-nos a entender que a nossa família, ela nasceu no coração de Deus. E que Deus quer cuidar dela. Que Deus quer suprir todas as necessidades dela. Basta apenas nós trazermos a nossa família ao seu altar, ao lugar que Ele quer que a família esteja. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 24 ainda, irmãos, diz assim, versículo 24, e disse o povo a Josué, ao nosso Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Aleluia. Podeis sentar, amados, vamos conversar um pouquinho antes de nós entrarmos na nossa plenária. Nós temos aí 5 minutos para fazer uma breve reflexão. Família como projeto de Deus. Tudo que acontece, irmãos, é nível de família. Nós não podemos estar querendo jogar a culpa fora da família. A culpa vai estar sempre na pessoa de um dos cônjuges. Ou vai estar no esposo, ou vai estar na esposa, mas ela sempre vai estar lá dentro. A expressão que nós usamos aqui, que está sendo usada aqui nesse versículo, diz assim, escolhei, pois, a quem servais. Eu quero falar de escolhas, irmãos, porque são nossas escolhas que determinam muitas circunstâncias das nossas vidas. Conta-se uma história. Essa história, quando eu era bem jovenzinho na igreja, eu já ouvia essa história. Que história é essa? De uma jovem que servia ao Senhor, cantando no coro da igreja, participando da escola bíblica dominical, uma jovem muito atuante. Prestava todo o auxílio na casa de Deus. Porém, amados, ela foi buscar um namorado fora da casa do Senhor. Em vez dela orar ao Senhor e pedir a orientação de Deus, ela foi buscar um namorado, alguém para compor e fazer uma família fora da casa do Senhor. E como que não bastasse, aquele namoro foi tornando-se cada vez mais intenso. Eles ficaram noivos e um belo dia marcaram a data do casamento. E enquanto eles estavam namorando, o moço vinha para a igreja,
acompanhava, achava até bonito, mas quando marcaram o dia do casamento, que chegou o dia do casamento, que a igreja toda de um lado e de outro, aguardando a entrada nupcial, e ela vindo pelos pais, mais ou menos no meio da igreja, o noivo chegou e foi buscá-la. E quando ele a tomou pelos braços, ele cochichou no ouvido dela e disse: olhe bem para essa igreja, porque esta é a última vez que você está entrando nessa igreja. E seguiram. E aqueles passos que faltavam para chegar até o altar foram os passos mais longos, de maior reflexão da vida daquela jovem. E de repente o pastor se levanta para começar a fazer a cerimônia. E de repente pergunta para ele: é de sua livre e espontânea vontade receber como sua legítima esposa? E citou o nome da moça. E ele prontamente sim. E o pastor dobrou-se para ela: é de sua livre e espontânea vontade receber como seu marido? Ela olhou para ele, ela olhou para a igreja e olhou para o pastor e disse: pastor, quando o meu noivo me tomou pelos braços ali, ele cochichou no meu ouvido dizendo que eu olhasse bem para essa igreja, porque era a última vez que eu estaria entrando nessa igreja. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, quero dizer para o senhor pastor e dizer para o meu noivo, que eu não o aceito para ser o meu marido. E aquela união foi desfeita ali, e ela foi chamada de louca, mas ela tomou uma decisão. Às vezes, amados, certas decisões envolvem sacrifícios. Quando nós olhamos Josué fazendo a pergunta ao povo: escolhei, pois, a quem quereis servir. Eu acho que a nossa família está sendo desafiada no século 21 a se posicionar, a tomar partido de que lado nós devemos estar. Ou nós ficaremos do lado do nosso Senhor, como respondeu o povo, no versículo 24, que disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Ou será que nós vamos nos posicionar do lado contrário, do lado do mundo, e nos comprometermos com o mundo? A decisão da nossa família está sobre os ombros dos cônjuges. A decisão de uma família abençoada, de uma família edificada, de uma família feliz, está sobre as decisões que nós tomamos. Então, queridos, aquela jovem teve a oportunidade de ainda dizer: não, eu escolho servir ao Senhor, eu escolho permanecer na casa de Deus, eu escolho estar na presença do meu Deus, do que fazer um casamento errado, do que constituir uma família fora do plano de Deus. Me permita dizer, queridos, que a nossa família, ela é projeto de Deus, ela foi constituída por Deus. Portanto, lute pela sua família,
tome o lado certo. Nós não estamos lutando contra os cônjuges. A luta não é contra o marido. A luta não é contra a esposa. A luta não é contra o filho ou contra a filha. A nossa luta, irmãos, é contra as potestades que estão por aí circundando a família. Mas se nós trouxermos a nossa família aos pés do Senhor, nós teremos uma família feliz. Eu quero convidar a todos a ficarmos em pé e agradecermos ao Senhor por esse devocional. E ao mesmo tempo, apresentar à Igreja do Senhor Jesus, pastor Ezequias Soares, que está conosco, pastor em São Paulo, na cidade de Jundiaí, e eu tenho falado dele aqui, temos orado por ele e pela sua esposa, como os irmãos bem sabem, e tenho dito que hoje a nossa questão doutrinária, da nossa CGADB, passa pela mão do nosso pastor Ezequias, não só a questão doutrinária, como questão também da nossa apologia à fé cristã. Pastor Ezequias, ele, meus amados, dispensa determinadas apresentações. É um servo do Senhor que de bom grado recebeu o nosso convite e está aqui. Ele ainda hoje nos fez lembrar lá no aeroporto: eu não viajo sozinho, eu só viajo com a minha esposa. Mas abriu uma exceção para a Cidade Nova para estar aqui, porque tinha esse povo, pastor, ali esperando aqui para ouvir o Senhor. A igreja quer receber o nosso amado pastor e deixá-lo à vontade para ser um instrumento na mão de Deus, como sempre tem sido. Se é verdade, vamos saudá-los. Seja louvado seja Deus. Pastor Ezequias, aqui está nosso pastor presidente, que desceu para lhe ouvir ali de baixo. E fazendo as honras da casa, eu quero pedir ao pastor José Monteiro que dê um abraço no nosso pastor Ezequias, representando o nosso pastor presidente e toda a igreja do Senhor. Sinta-se abraçada juntamente através do nosso pastor. Vamos agradecer a Deus. Pai, no santo nome de Jesus, o seu Filho, nós te rendemos graça nesta hora, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez, nessa terceira plenária, Senhor, do nosso seminário, poder, Pai, ouvir o teu Filho ministrar a sua palavra. Portanto, Senhor, que o Senhor o abençoe, o ajude e supra as suas necessidades. Por Jesus Cristo, oramos, pedimos e lhe agradecemos. Conosco o pastor Ezequias Soares. Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a todos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que tenho grande gozo em voltar à cidade de Belém. Apesar de ser a primeira visita aqui à igreja, estive durante o dia com o pastor Nerias, né? Deus, muito contente de ver o senhor, pastor. Viu a irmã Débora também, Deus abençoe a senhora. É uma alegria poder estar aqui convosco nessa noite. Minha esposa, lamento, não pôde vir porque ela tem uma cirurgia no olho esquerdo, catarata no olho esquerdo, e depois vai fazer cirurgia também no olho direito. Não é nada complicado, mas que requer muito, muito cuidado. A cirurgia dela vai ser na quinta, na parte da manhã. Então, está usando colírio. Hoje de manhã, de sair de casa, pinguei o colírio lá no olho que o médico mandou. Amanhã tem que fazer isso 3 vezes. Mas é um compromisso que eu assumi com os irmãos no ano passado, né? O pastor Rosimar esteve em Jundiaí, acho que o pastor Sidney também. Né? Então, eu falei, não, eu tenho que ir ali. Né? E fico contente em rever, repito, o pastor Nerias, a irmã Débora, pastor Monteiro, que já esteve conosco, já esteve falando lá em Jundiaí na igreja, na ceia do Senhor. E é uma alegria poder estar convosco, revendo esses companheiros. E hoje, meus irmãos, fui recebido como príncipe aqui nessa cidade. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe os cooperadores, os obreiros. Trago saudação da minha esposa, que ela não pôde vir,
dos meus filhos que estão fora do país, mas estão nos acompanhando em oração, e da igreja ali de Jundiaí. Então, meus irmãos, tomem assento, fiquem à vontade. Eu quero, meus irmãos, falar do tema que está aqui: casamento, divórcio e sexo à luz da Bíblia. Foi o tema que me foi proposto para este evento. E, meus irmãos, esse trabalho é resultado de uma comissão que eu participei para tratar da questão de divórcio de obreiros. E foi uma comissão com 17 membros, pastor Antônio Gilberto presidiu essa comissão, e tivemos algumas reuniões com debate, discussões. Aí, mais para o final, o pastor Antônio Gilberto renunciou por motivo de saúde. Como eu era vice-presidente da comissão especial, assumi a presidência, e eu achei interessante, importante, escrever um livro, não para incentivar o divórcio, porque, na verdade, o tema era o divórcio. Mas como a Bíblia não ensina o divórcio, ela não recomenda, ela não encoraja, ela não incentiva, mas apenas reconhece a sua existência em situações especiais. Então, eu vou escrever um livro sobre o divórcio, vou ser interpretado como alguém que está fazendo apologia ao divórcio, que está incentivando o divórcio, e não é isso, meus irmãos. Então, eu incluí aqui o casamento, coloquei 2 temas da atualidade, como a questão dos homossexuais, que é um tema que está na mídia aí, que é um desafio, um grande desafio da igreja, e também a questão da união estável, que é um fato novo. Então, eu incluí, e o livro, um livreto tem aqui, é chamado de livro porque, segundo a Unesco, o livro é qualquer publicação impressa, não periódica, com no mínimo 49 páginas, sem contar a capa. Então, essa é a definição de livro da Unesco. Como aqui nós temos, deixa eu ver quantas páginas, 88 páginas, então é um livro. É um livro pequenininho, e é para ajudar os nossos companheiros, não somente os obreiros, mas também a igreja, porque a gente vê muitos ensinos diversificados. Nosso país é extenso, é muito grande, e nem sempre as informações chegam em todos os cantos do país. Então, o livro foi para ajudar os irmãos. E já diversas edições já foram feitas, a procura é muito grande. Mas antes de entrar no assunto, meus irmãos, quero ler como ponto de partida em Gênesis, no capítulo 2, mas eu quero também comunicar à igreja que a mesa diretora da Convenção Geral nomeou uma comissão para elaborar a nossa confissão de fé. Nós não temos ainda essa confissão de fé. Nós temos um resumo que nós chamamos de Cremos, que aparece em todas as edições do Mensageiro da Paz. Aparece ali um resumo. São 14 itens. Eram 14 itens, agora acrescentamos mais 2. 14 pontos. Então, acrescentamos um que fala de Deus como Criador, porque numa época em que o ateísmo está avançando, é muito importante colocar de maneira clara e direta que Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, que passa a ser o artigo número 4 do nosso Cremos. E acrescentamos um artigo sobre a família, também, que a família é um projeto de Deus. Quando eu cheguei, o pastor Rosemar estava falando que a família é um projeto de Deus. Então, isso, pastor, está o 16º artigo agora do nosso Cremos, que fala da família, e é entre um homem e uma mulher, nascidos anatomicamente macho e fêmea, porque agora
eles fazem cirurgias e falam que são mulheres. Se a gente não for muito preciso nessas declarações, a gente vai ter dificuldade no futuro. Então, foi colocado essa expressão, nascidos anatomicamente macho e fêmea. Quer dizer, concebido no ventre materno, macho e fêmea. É isso que a declaração quer dizer. Então, é possível que no próximo Mensageiro da Paz, agora do mês de julho, já venha a publicação do novo Cremos. Mas, na verdade, o nosso trabalho não foi só revisar o nosso Cremos. O trabalho foi organizar a nossa confissão de fé, que tem o nome de Declaração de Fé, que está com 25 arquivos, que deve ser homologado na próxima AGO, na próxima Assembleia Geral da nossa Convenção Geral, em abril do ano que vem. E nós estamos trabalhando. O texto está praticamente pronto, estamos só na fase de revisão, e nos dias 4 e 5 de julho, agora nós vamos nos reunir e no dia seguinte vamos apresentar para a liderança nacional o texto para discussão, e o prazo é para que em abril do ano que vem esse texto seja aprovado. É um texto, uma linguagem simples, são 25 capítulos que segue mais ou menos a sequência do nosso Cremos. O Cremos houve uma inversão, porque o Cremos começava assim: cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós invertemos, colocamos a Escritura em primeiro lugar, porque a Bíblia é a fonte da nossa teologia, é a fonte da nossa doutrina, da nossa maneira de viver. Em todas as confissões do passado de fé, começa com as Escrituras Sagradas. Então, e o tópico 2, que vinha a doutrina das Escrituras, porque começava assim: cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deuteronômio 6:4, e Marcos 12, 28 ao 30, e na inspiração verbal das Escrituras, que seria o tópico segundo ponto, segundo artigo de fé. Então, nós invertemos. Então, agora cremos na Bíblia Sagrada. Então, segue o mesmo texto, simplesmente mudamos a ordem. Então, esse vai ser o nosso cremos. E essa declaração de fé vai ser muito bom, porque a declaração de fé, irmão, não está ensinando, não está mandando ninguém fazer nada, não está inventando nada. Estamos apenas colocando em ordem, em forma organizada e sistemática, as nossas crenças e práticas. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, que nunca foi codificado, nunca foi organizado por escrito. E por essa razão, o país é muito grande, e a gente vê até pregadores famosos aí pregando heresias. Por quê? Porque nós não temos um texto padrão. Então, agora, sendo publicado esse texto, então, as Assembleias de Deus no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, vai saber tudo o que nós pregamos, o que nós cremos, o que nós praticamos. Ali nós temos sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre os anjos, sobre a igreja, sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, sobre a igreja, sobre o governo espiritual da igreja, sobre a família, temos um capítulo sobre a família, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre a vinda de Jesus, sobre o mundo vindouro. Todos esses, cada tema que eu estou falando aqui é um capítulo com fundamentação bíblica, numa linguagem simples, para que todos possam entender aquilo que nós cremos e praticamos, aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, estou trazendo já de antemão essa notícia para os irmãos. Amém? Então, meus irmãos, vamos agora à leitura da palavra de Deus, como disse, porque o livro que os irmãos têm em mãos tem por título Casamento, Divórcio
e sexo à luz da Bíblia. Então, hoje eu pretendo falar sobre os três primeiros temas do livro. O primeiro é sobre o casamento, o segundo sobre a união estável e o terceiro sobre as questões homossexuais. São esses os três temas que pretendo falar hoje. E amanhã, aí sim, nós vamos falar sobre o divórcio de maneira mais aprofundada. Então, meus irmãos, Gênesis, leitura inicial, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Um texto muito conhecido da igreja, numa linguagem simples, singela, mas de uma profundidade extraordinária. O próprio Senhor Jesus Cristo, a maior autoridade no céu e na terra, ele citou essa palavra, não somente fez a citação, como também deu a interpretação. E isso é importante. Então, no capítulo 1 do material que os irmãos têm em mãos, que está na página 13, capítulo 1, que fala da natureza do casamento, eu comecei citando um parágrafo do manual do ministro de Meyer Pillman. Meyer Pillman foi um judeu convertido à fé cristã, que lecionou muitos anos nos institutos bíblicos da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Eu não diria muitos anos, porque ele morreu cedo, ele morreu aos 44 anos. O missionário Lawrence Olson, de saudosa memória, os irmãos mais antigos se lembram dele. Ele fundou o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP, no Rio de Janeiro, tem um programa na Rádio Relógio, no Rio de Janeiro. Escrevia para a CPAD, escreveu lições de escola dominical. Um homem que prestou relevantes serviços à nossa igreja, aqui no Brasil. Foi aluno desse Meyer Pillman, era um judeu de origem escocesa, e que se converteu ouvindo a pregação do Evangelho num culto ao ar livre. Ele se converteu e pouco tempo depois ele se casou com a filha daquele pastor que pregou naquele dia que ele aceitou a Jesus, né? Então, é um homem de conhecimentos bíblicos com profundidade. E nós temos, a CPAD publicou alguns livros dele, comentários sobre Salmos, comentários sobre os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre algumas epístolas do apóstolo Paulo. Tudo aquilo foi lição de escola dominical que ele escreveu na década de 40, que foi traduzido para o português, não somente traduzido, mas também adaptado. Que são comentários que até hoje nos enriquecem, são ensinos valiosíssimos. Então, mas ele escreveu também o chamado Manual do Ministro, que nós usamos para as cerimônias. Ali tem cerimônia de casamento, cerimônia de batismo, cerimônia de apresentação de criança, inauguração de templos e assim por diante. Mas sobre uma das cerimônias de casamento, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: está aqui na página 13. Eu começo assim: Meyer Pillman, na cerimônia de casamento, em seu manual do ministro, afirmou o seguinte, abre aspas: no Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado, e para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual. Então, é nisso que eu quero me deter durante essa palestra de hoje. É
um contrato jurídico de uma união espiritual. Tá? E aqui fala, o texto que nós lemos fala exatamente disso. Agora, na página seguinte, quando nós temos aqui o primeiro item do desvio do princípio monogâmico. Quando nós lemos em Gênesis 2:24, quando fala, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. A sua, e não as suas mulheres. Aqui está o grande princípio monogâmico. O que é monogamia? Monogamia quer dizer literalmente um casamento. Gamos em grego quer dizer casamento. E monós quer dizer único. E monós está até na língua portuguesa. Quando você fala de monobloco, monofásico, monofase, monós quer dizer único. É um adjetivo grego. Então, monogamia fala de respeito de uma sociedade que tem como sistema monogâmico, isto é, o casamento de um homem com uma mulher, que só permite o casamento entre um homem e uma mulher. Isso se chama monogamia. E poligamia, porque polis quer dizer muito em grego. Poligamia diz respeito à sociedade que permite o casamento de um homem com mais de uma mulher. Então, a poligamia é um desvio da vontade de Deus, do plano original de Deus com relação ao casamento. Então, Deus criou, foi uma mulher só, para Adão. Fez cair sobre ele um sono profundo, um sono pesado, e Deus tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher e deu a Adão. Então, a primeira cerimônia de casamento da história foi o próprio Deus que realizou. O primeiro juiz de paz da história, podemos assim dizer, foi Deus. Deus instituiu o casamento e Ele mesmo celebrou esta cerimônia de casamento no contexto da época que só existia Adão de seres humanos na terra. E Eva foi a segunda mulher, portanto, o segundo ser humano. Então, Adão e Eva. Então, foi assim que Deus instituiu o casamento. Se fosse a vontade de Deus a poligamia, Ele teria feito mais de uma mulher. Ele tirou da costela de Adão, Ele poderia ter tirado 2 costelas, poderia ter tirado 3 e feito mais mulheres, mas não. O princípio divino é o princípio monogâmico, é a monogamia, um homem e uma mulher. Quem introduziu a poligamia está aqui no texto de vocês, foi Lameque, né? Está no livro de Gênesis, né? Sim, agora veja só, antes, aqui eu coloquei um código de Hammurabi, que está na página 14. Hammurabi foi um rei que viveu mais ou menos na época do patriarca Abraão. A data dele é 1750, aproximadamente, antes de Cristo. E Hammurabi ficou famoso, Hammurabi ou Hammurabi, ele ficou famoso pelo seu código de lei, que foi descoberto no Iraque no ano 1906. 2 arqueólogos encontraram esse código de lei, mas é uma pedra enorme, está no Museu do Louvre, em Paris. Eu tenho até uma fotografia ao lado desse código, ele é escrito tanto de frente como dos 2 lados. Uma peça enorme, escrito em acádico, está no texto de vocês. Acádico era a língua falada na Babilônia antes do império de Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor fundou o chamado Novo Império Babilônico, e com ele a língua acádica foi aos poucos sendo substituída pela língua aramaica. Na época do cativeiro, na época de Daniel, na época de Ezequiel, Jeremias, porque Jeremias era profeta em Jerusalém,
mas Ezequiel e Daniel estavam na Babilônia, mas eles viveram na mesma época. Então, naquela época, na Babilônia, já se falava a língua aramaica, que é uma língua muito próxima da língua hebraica, a língua do Antigo Testamento. Assim como o espanhol e o português são muito próximos, o hebraico e o aramaico são muito próximos também. Até é possível alguém fazer um discurso e não saber se exatamente a pessoa estava falando em hebraico ou em aramaico, de tão próximo que são essas línguas. Então, esse código, como é do ano 1750, mais de 1000 anos antes de Nabucodonosor, ele foi escrito em acádico, era feita em escrita cuneiforme, feita em pedra, lavrada em pedra. Por isso que está escrito em pedra, mas lavrada. Então, e nesse código fala de muitas coisas que nós encontramos também na lei de Moisés, e a lei já fala da poligamia. Então, o que eu coloquei aqui, a monogamia foi instituída pelo Criador, porém a poligamia criada pelos homens. O primeiro polígamo da história foi Lameque. Isso está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 19. Nós não temos informações precisas, mas apenas o versículo diz o seguinte, Gênesis 4, 19, e diz assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, não temos mais detalhes, mas isso aparece na história pela primeira vez, com Lameque, descendente de Caim. Então, e daí a poligamia se espalhou pelas terras habitadas onde o ser humano chegava, essa cultura poligâmica acompanhava. Por isso que nós encontramos na Babilônia, o que diz aqui, a declaração bíblica de apegar-se à sua mulher, Gênesis 2:24, fala da monogamia. Isto é princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa. O Código de Hammurabi, escrito em acádico na antiga Caldeia, Caldeia é o nome alternativo da Babilônia. Você vê na Bíblia, terra dos caldeus, ou os babilônios, ou os caldeus. Originalmente, Caldeia e Babilônia eram povos, eram terras diferentes, os caldeus eram diferentes, depois eles, ao longo da história, eles se juntaram, de modo que na época de Jeremias, os caldeus e os babilônicos eram uma referência ao mesmo povo. Mas lá na época dos patriarcas, não. Os caldeus estavam no sul, que hoje seria o Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Ali estavam os povos caldeus, e mais ao norte, os babilônios. E depois esses povos se fundiram, de modo que passaram a ser termos sinônimos. Por isso que eu coloquei aqui rei dos caldeus, né, da Caldeia. E datado de 1750 a.C. Prevê a poligamia nos parágrafos 146 e 148. Parece, não me lembro agora, que há cerca de 250 parágrafos no Código de Hammurabi. Ele já foi traduzido para muitas línguas, inclusive em português. Há pelo menos 3 edições diferentes do Código de Hammurabi em português, que é muito usado por estudantes de direito, que fala de uma legislação muito antiga, muito importante. Então, existe uma edição com críticas, com notas, escrito pelo um ex-padre, um padre que ele já faleceu, Emmanuel Buzon. Emmanuel Buzon fez uma tradução com notas críticas de rodapé, com muitas explicações interessantes. E as outras 2 edições simplesmente são traduções soltas, traduções livres, não são muito literais, mas é importante porque nos mostra essa legislação e a gente vê o reflexo dela na vida dos patriarcas. Quando você lê que Abraão, que Sara deu
Agar, sua escrava egípcia, como mulher para Abraão, para gerar filhos. E os escritores bíblicos escrevem essas coisas com tanta naturalidade, sem constrangimento algum. E para nós isso é o fim do mundo. Nós que nascemos numa cultura monogâmica, numa cultura cristã, a gente vê essas coisas, mas isso aí você vai entender que já estava na lei de Hammurabi. E Abraão veio de Ur dos Caldeus. Abraão era daquela região. É até possível que Abraão tenha vivido na época do rei Hammurabi, o ano 1750, está mais ou menos nessa época dos patriarcas. Então, por isso que eu cito aí a lei, esses parágrafos, porque se a pessoa quiser confirmar, é só adquirir o Código de Hammurabi em português e vai ver essas informações. Por isso que eu coloquei aqui. Historiadores, sociólogos e arqueólogos são unânimes em afirmar que havia desvios do casamento monogâmico na Palestina pré-semítica, como a poligamia e também a poliandria. Poliandria, hoje o Butão é um país poliândrico. Aner quer dizer homem, em grego. Então, poliandria é o sistema que permite a mulher se casar com mais de um homem ao mesmo tempo. Não depois de viúva, não depois de divorciada. Ela é casada, ter 2 maridos, assim como na poligamia. O homem se casava com mais de uma mulher, tinha 2, 3 ou até 4 mulheres, como os muçulmanos ainda hoje. Então, a poliandria é o contrário, é a mulher ter mais de um marido, e esses maridos são, todos eles, pais de seus filhos. Quando ela é engravida e nasce o bebê, então, seus 2 maridos ou 3 maridos, sei lá, todos eles são considerados pais dessa criança. E o Butão, até onde eu sei, ouvindo o pastor José Satírio, que ele tem missionário nesse país, ele visitou esse país e ele nos trouxe essa informação, que é um país poliândrico. E também já vi um documentário sobre a poliandria, e foi desse documentário que eu fiquei sabendo que os maridos dessa mulher são os pais da criança. Porque essa informação eu não ouvi do pastor José Satírio, eu ouvi dele que é um país poliândrico. Agora, na antiguidade, os historiadores falam aqui, mas não vi exemplos bíblicos, registros bíblicos dessa cultura poliândrica. Mas havia isto no Oriente Médio. Mas vamos continuar. Os patriarcas hebreus viveram nesse contexto social. E nós encontramos na Bíblia o reflexo da sociedade do antigo Oriente Médio. O texto de Gênesis 16, 1 ao 4, narrando a história de Sara, que deu a sua criada Agar por mulher a Abraão, para que cada uma pudesse, para que Sara, que esta pudesse gerar filhos, parece-nos uma prática muito estranha à nossa cultura ocidental, e sobretudo à ética cristã. Entretanto, por mais que nos pareça estranho, isso na época era lei. Está registrado nos parágrafos 144 e 147 do Código de Hammurabi, muito tempo antes do Concerto do Sinai. O Concerto do Sinai, nós entendemos que Moisés recebeu a lei por volta do ano 1400 a.C. É a data mais comumente aceita. Então, temos aqui uma diferença de cerca de 400 anos ou mais entre o Código de Hammurabi e a revelação do Sinai. A mesma coisa fez Raquel ao conceder sua serva Bila a Jacó para que ele gerasse filhos. Isso está em Gênesis, no capítulo 30, versículo 3 ao 8. Jacó casou com 2 irmãs, Léia e Raquel, e teve concubinas. Então, você lê uma coisa dessa e é completamente estranho a nossa cultura. Agora vem a pergunta, mas Abraão, o grande patriarca, que é o exemplo para judeus e cristãos até hoje, pela sua fé e obediência a Deus, Jacó, que são, juntamente com Abraão, os grandes patriarcas do Gênesis, os homens de Deus,
sim, mas com essa conduta, que para a nossa cultura cristã é adultério. É adultério. Mas na época Deus permitiu, porque a gente faz o trabalho com aquilo que nós temos na mão, né? Era o melhor que Deus tinha, entendeu? Então, se você for ver a família de Jacó, meu Deus, parece ter uma família de terroristas, de bandidos, né? Um abusou da mulher do pai, outros dois se juntaram e destruíram a cidade de Siquém, de siquemitas. O rei de Siquém foi à casa de Jacó, pediu perdão porque a irmã dele, Diná, foi abusada pelo príncipe de Siquém. E ele reconheceu o erro, foi lá e se humilhou e pediu perdão. E foi feito um acordo, foi feito um concerto. E o concerto era um assunto muito, muito sério. O concerto era feito com a morte do animal. Aquele animal era partido ao meio, com derramamento de sangue. Aquilo significava que quem violasse aquele concerto era digno daquilo que aconteceu com o animal. Tinha que ser partido também. Era assunto sério o concerto. Então, e o rei foi lá e se humilhou. E olha, Jacó era estrangeiro. Embora Jacó tivesse nascido na região, ele foi para o norte, para Arã, se juntou com seu sogro. Aí volta 20 anos depois como um príncipe tribal, com família numerosa. Se estabeleceu na terra de Canaã, mas os siquemitas estavam ali. E o rei foi lá e se humilhou, e pediu perdão, pediu desculpa, e fez o casamento, quer dizer, procuraram honrar a moça. Aí de madrugada o que acontece? Levi e Simeão, né? Os dois lançaram mão da espada e foram lá e destruíram. O outro vendeu o irmão para os ismaelitas. Um deles queria até matar. Quando viu, disse, olha lá o sonhador mor, olha lá. Vamos matar, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. E o outro falou, não, mas escuta, é nosso irmão, não vamos derramar nosso sangue. Aí vinha uma caravana de ismaelitas e midianitas, olha, vamos vender para esses comerciantes. Então, são os filhos de Jacó. A gente olha, meu Deus, hoje esses irmãos, eu não aceitaria como membro da igreja não, viu? Se ele fosse pedir para ser membro da igreja, igual irmão, você precisa melhorar um pouco, né? Entendeu? Mas era o que tinha na época. Era o que tinha, entendeu? Para começar, as coisas de Deus, meus irmãos, começam assim, como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Então, era o que Deus tinha. Mas esses homens, o que tinha neles, isso que agradou a Deus, era a fé. A fé, isso que havia nesses homens. Então, não estranhe quando você lê na Bíblia esses relatos, mas você tem que entender o contexto da época. Nunca devemos ler comparando com o contexto de hoje, embora ensine muita coisa para a nossa vida hoje. Muito bem. Então, o adultério naquela época se configurava quando envolvia alguém que fosse casado. Ora, se a lei de Moisés não apresenta o mesmo conceito de adultério que o cristianismo, logo, os heróis do Antigo Testamento não podem ser reputados adúlteros, pois a lei não condenava essa prática, e alguns deles viveram antes mesmo da promulgação da lei do Sinai. Sob a lei, se a lei não proíbe, não pode ser pecado. Só haverá contravenção ou crime a partir do momento em que a lei for sancionada e posta em vigor. Então, Paulo citou aqui Romanos, capítulo 5, versículo 3, que eu citei aqui, ipsilíteres, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Assim como a morte é universal, todos os seres humanos morrem, isso é uma prova visível, inconfundível, incontestável, de que o pecado passou a todos os seres humanos. Por isso que todos pecaram. Por causa do pecado de um homem,
a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. É isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Davi disse no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe, mostrando que o ser humano já é concebido com pecado. O bebê já nasce pecador. A criança é pecadora. É claro que elas não são responsáveis. Não são responsáveis pelos seus atos, porque ainda não têm capacidade intelectual de decidir, de tomar uma decisão sobre o que é certo, sobre o que é errado. E Jesus assumiu o caso dela. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Então, enquanto a criança não tiver a idade de discernir entre o bem e o mal, enquanto ela não tiver a idade de decidir, ter capacidade intelectual para tal decisão, então elas estão com o Senhor Jesus. Então, é assim que nós entendemos. Mas não deixam de ser pecadoras, elas têm que aceitar Jesus também. Nós temos trabalho com criança, o departamento infantil trabalha com criança. A lição da escola dominical de criança é a irmã que cuida do nosso departamento de missões lá em Jundiaí, a irmã Suzana Cerqueira. Então, o que acontece? Mas antes da lei, é isso que Paulo está dizendo aqui, antes da lei, já existia o pecado, todos eram pecadores. Mas Deus não imputava esse pecado, por quê? Porque a lei não havia sido promulgada. Como que a pessoa vai ser punida por transgredir uma lei que nem existe ainda? Os irmãos entenderam? Então, a situação deles é bem diferente da situação atual. Assim, essas práticas do Antigo Testamento, anteriormente mencionadas, hoje são pecados, pois são condenadas no Novo Testamento. Salomão pecou pelo fato de não observar Deuteronômio 17 e 17, porque Deuteronômio proibia os israelitas de se casarem com mulheres cananeias, com mulheres estrangeiras, com mulheres gentias. E Salomão, porque era o rei, se achava acima da lei, mas ninguém está acima da lei. E trouxe uma ruína para o seu povo, para o povo de Israel. E não somente isso, acumulou mulheres. Né? Então, não se casou com 2 ou 3, mas 700 concubinas. 300 concubinas e 700, no total 1.000 mulheres. Para que isso? Que extravagância. Tem um harém cheio de mulheres, mas que é isso? Isso aí era mais ostentação de poder. Isso, na antiguidade, o harém era ostentação de poder. Você nunca vê um rei com mais de uma rainha. Quando o rei está no trono, pode observar, não somente na Bíblia, mas em qualquer relato histórico da antiguidade, não existe 2 rainhas, 2 tronos, 2 rainhas sentadas ao lado do rei, não, é um só. Isso aí é um princípio natural, um princípio original que Deus criou. Era uma considerada esposa realmente legítima, rainha. Então, essas extravagâncias que nós encontramos, como aconteceu com Salomão, isso era mais ostentação de poder. A sociedade, de modo geral, era monogâmica. Alguns que tinham poder aquisitivo mais elevado, porque a mulher era comprada, ele pagava o chamado dote. O dote. Então, era propriedade. Então, não pense, muita gente acha que todo mundo em Israel tinha mais de uma mulher. Não era assim, não. A sociedade era monogâmica, de um modo geral, na prática. A lei permitia. Há 3 passagens na lei de Moisés que que subentende a poligamia. Mas Deus nunca ensinou isso, Deus não mandou. A lei não manda, mas a lei parte do princípio que isso existe. É o que nós temos aqui na página 16, né?
na página 16. Nós temos aqui, não antes da página 16, na página 15, no penúltimo parágrafo, no antigo Oriente Médio, isso era mais uma questão de ostentar poder. É isso que eu falei. Essa passagem aqui de 1 Reis 11, 1 ao 3, diz respeito a Salomão. Né? Fala da glória de Salomão. Então, a poligamia nunca foi um mandamento da lei de Moisés, mas estava implícita em 3 ocasiões. Número 1, é o que está em Êxodo capítulo 21, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. E se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta. Então veja que aqui parte do princípio de mais de uma mulher. Tá? Então, não é um mandamento. A Bíblia não está mandando, não está ensinando. Mas Moisés está falando de algo que já existe. Ele apenas está disciplinando uma condição já existente. É o que nós temos aqui. Agora o 2, o segundo, olha aqui. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida. Então não vamos continuar, mas vamos para mostrar que aqui fala da possibilidade do homem ter 2 mulheres e até estar disciplinando a situação dele, amar uma e aborrecer outra, como deve ser o tratamento com relação aos filhos, tanto da esposa amada como da esposa aborrecida. Muito bem. E o terceiro, está aqui, é a lei do levirato. O que é a lei do levirato? É aquela que, eu acho que todo o Ocidente conhece esse princípio por causa da passagem dos saduceus, quando os saduceus queriam rebater os ensinos de Jesus, ou até desmoralizar a autoridade de Jesus diante do povo, quando eles vieram com um argumento usando o princípio da lei do levirato. Porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, e os fariseus acreditavam nisso. O Antigo Testamento ensina isso, mas a Bíblia dos saduceus era só o Pentateuco. Era só a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros eram a Bíblia dos saduceus. Os saduceus não aceitavam os livros históricos, não aceitavam Josué, não aceitavam o livro dos reis, não aceitavam os salmos, não aceitavam os profetas. A Bíblia dele constituía apenas no Pentateuco. E eles não criam nem na existência de anjos, nem na existência de espíritos e nem na ressurreição. Então ele foi, diante de toda a multidão ali, jogar uma enrascada para Jesus. Ele não sabia com quem estava mexendo, né? Aprendendo uma lição. E eu acho, meu irmão, que nós aprendemos mais ainda, né? Porque se não fossem os saduceus, nós não saberíamos que os anjos são assexuados, nós não saberíamos que o casamento é só para esta vida, nós não saberíamos que não existe casamento na eternidade. Então foi até bom, né? Foi até bom porque o chumbo grosso que ele levou de Jesus serviu para nos ensinar também ao longo dos séculos, né? Agora, interessante que Lucas foi tão meticuloso que Lucas citou, acho que Mateus também, citou um exemplo da própria lei de Moisés, porque Jesus poderia ter citado muitos outros exemplos, mas ele citou justamente a passagem da sarça ardente. Não tendo lido que quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, justamente, Jesus usou a ferramenta que os saduceus usavam para defender a sua doutrina, e Jesus derrotou-os com a sua própria arma. Mas o que eles vieram? Eles vieram com aquela história de uma viúva que se viuvou 7 vezes. Irmãos, aquilo ali era uma história inventada. Embora a lei do levirato existisse, está aqui em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5. Muito bem, ela existe.
Mas o que ele falou? Uma mulher casou com um moço e ele morreu antes de gerar filho. Aí ela foi, seguindo a lei do levirato, porque a lei dizia que quando a mulher ficasse viúva e não tivesse filho, ela teria que se casar com seu cunhado para gerar filhos e para que a memória desse homem não fosse apagada entre os filhos de Israel. Muito bem. Agora imagine que uma viúva ia se casar 7 vezes, ainda mais numa sociedade supersticiosa como aquela. Uma mulher casou a primeira vez, o marido morreu. Casou a segunda, morreu. Casou com o terceiro, morreu. Deixa para lá. Eu duvido que o terceiro, ou o quarto, ou o quinto irmão fosse casar com uma mulher dessa. Deus me livre, longe de mim. Longe de mim, o que essa mulher tem? Que mulher misteriosa é essa, que todo mundo casa? Antes de conceber o primeiro filho, vai ver que ela era até virgem, né? Casou 7 vezes e ainda continuava virgem, ninguém não. Então, foi uma história fantasiosa que os saduceus inventaram para ver se pegava Jesus alguma coisa, né? Então, e Jesus deu-lhe uma surra, né, de Bíblia nele, né? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Então, nessa lei de levirato, Moisés não diz que o seu cunhado tinha que ser solteiro. Então, aí, parte do princípio que ele poderia ser até casado, e se casar com seu cunhado, aí teria mais de uma mulher. Então, são essas 3 passagens na lei de Moisés que faz menção da poligamia, mas não há ensino quanto a isso. O ensino é, portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, o Novo Testamento, sim, aí Jesus restaurou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, o princípio monogâmico foi resgatado. O princípio que foi estabelecido lá na criação, lá na origem, o cristianismo resgatou e restaurou. E a fé cristã mudou a sociedade de todo o Ocidente. Então, nós temos aqui esse ponto. O segundo ponto é sobre a indissolubilidade. O casamento é indissolúvel. Como que um livro está tratando do divórcio e fala de casamento indissolúvel? Porque o divórcio é um pecado. O divórcio é um erro. É um erro. Então, que Deus tolerou e tolera até hoje, dependendo do contexto, nós vamos ver isso amanhã, mas o casamento é indissolúvel. Quando diz aqui, e serão ambos uma só carne, aqui fala de unidade física, fala de unidade espiritual. Daí porque que o jovem crente e a jovem crente não devem se casar com cônjuges descrentes. O apóstolo Paulo chama isso de jugo desigual. Jugo desigual não funciona, não dá certo. Às vezes acontece, às vezes acontece de até um moço ganhar a moça para Jesus e vice-versa. Já aconteceu em Jundiaí, temos casos assim. O moço interessou pela moça, queria se casar com ela e nunca ouviu o Evangelho e começou a observar a vida dela, veio para a igreja e aceitou a Jesus, são casados. Nós temos hoje um missionário que veio para Jesus assim. O pastor Pedro, lá de Guiné-Bissau, com a irmã Raquel. A irmã Raquel nasceu no Evangelho, uma moça crente. E o irmão Pedro, ele usava cabelo assim, cabelo e era boy na época. Mas ele gostou dela e se interessou por ela e ela não. É possível, sim, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Ele veio para Jesus, cortou o cabelo. Hoje ele é um pastor. Serviu 20 anos como missionários lá em Guiné-Bissau. Então, isso às vezes acontece. Agora, o casamento são reinos opostos. Reinos inimigos, as trevas. Paulo fala, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem as trevas com a luz? Então, o casamento
quando fala que serão ambos uma só carne, está falando também de unidade espiritual, de unidade intelectual, porque é importante, irmão, ser uma pessoa de alto nível profissional, você casa com um cônjuge mais simples, é preciso graça de Deus para que esse casamento dê certo, porque geralmente, ainda mais se a mulher ganha mais do que o homem, ela tem que ser muito crente para vencer essa etapa. Houve um momento que minha esposa ganhava, acho que 3 ou 4 vezes mais do que eu. Eu era carteiro, trabalhava no correio, entregando carta. E a minha esposa, técnica de laboratório médico, trabalhando no SESI. Então, quando a gente se casou, ela já era técnica, mas trabalhava como auxiliar de laboratório, porque não tinha vaga. Muito bem. E a gente morava numa casinha de aluguel, nos fundos, né? E ela ganhava pouquinho, o que eu ganhava era só para pagar o dízimo, em primeiro lugar, isso aí, sagrado nunca, graças a Deus, nunca falhamos. Dízimo, o aluguel e as prestações dos móveis. Ia embora o dinheiro, e agora? O que ia comer? Aí eu fiz uma horta no quintal de casa, plantei almeirão. Eu acho que nunca mais comi almeirão na minha vida. Porque era almeirão, de dia, no almoço, era almeirão com arroz. E à noite, arroz com almeirão, para variar um pouco, né? A gente ia para a igreja a pé, mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros. Não é tão longe, mas ia a pé. E às vezes, depois do culto, o pastor dava uma carona e levava a gente. Mas nunca reclamamos, nem ela reclamava, muito bem. Aí surgiu uma vaga. Uma técnica de laboratório se aposentou, como ela já era formada, então, aí ela passou a trabalhar 4 horas por dia, e o salário dela subiu. Eu não lembro, eu acho que era 4 ou 5 vezes mais do que eu. Né? E o que acontece? Isso nunca subiu para a cabeça dela, não. Manteve a mesma aquela esposa de sempre, entendeu? Mas não é gente que tem assim, não é todo mundo assim. Eu conheço um casal que hoje está separado porque os dois são profissionais de alto nível, são pessoas qualificadas, preparadas, mas só como ela está ganhando mais, achou que o marido não serve mais, aí se separou, se divorciou, com 3 crianças, se separou, porque tem um emprego melhor. Só faltava ela perder esse emprego amanhã, né? Brinca com Deus para ver. Então, e às vezes, essa diferença, então, os jovens que vão se casar têm que pensar bem, porque o namoro, eu falo aqui no final do livro, é para conhecer a família, o moço conhecer a moça e vice-versa, ver se a moça é obediente à mãe, porque se ela for respondona para a mãe, por que você acha que ela vai ser diferente com o marido? Se o moço é um grosso em casa, não respeita a mãe, não respeita o pai, é mal criado, desobediente, por que você acha que ele vai ser um bom esposo? Eu duvido. Só se realmente ele receber uma transformação mesmo especial do Espírito Santo na sua vida. Então, namoro para ir observando essas coisas. O noivado é projeto. Então, tem que combinar antes. Quantos filhos, quando vai ser o primeiro filho, e como que vai ser, porque tem mulheres que trabalham fora de casa, e eu não vejo isso problema, porque minha esposa trabalhou mais de 20 anos, né? Mas desde que seja para ajudar no orçamento do lar. Agora, trabalhar para torrar o dinheiro lá no cabeleireiro, e o marido não sabe nem quanto ela ganha. Não, o casal tem que ter conta conjunta. Desde que eu me casei, a minha conta é o meu nome da minha esposa. Entendeu? O que eu tenho no banco, o que ela tem, nós sabemos. É diálogo, isso é conversa. Entendeu? Então, agora no casamento, onde um não sabe quanto o outro ganha, e onde está uma só carne nesse negócio? Serão ambos uma só carne. Como? Porque o casamento, meus irmãos, isso é um mistério. Isso é um mistério
tão profundo, que só entre as 3 pessoas da Trindade supera esse mistério. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são iguais em poder, glória e majestade. Então não há nada que um saiba e o outro não saiba, não. Todos são iguais. Isso é um mistério. Só a Trindade ganha da comunhão do casal. É uma comunhão muito íntima, é muito mais do que mãe e filho, muito mais do que pai e filho. Isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério. Está lá no princípio. Serão ambos uma só carne. Então, e Jesus, como disse que é a maior autoridade no céu e na terra, ele disse: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meus irmãos, eu acho que, eu não sei a hora que eu comecei. Eu estava desconfiado. Hora do intervalo, tá ok? Então, aqui eu fui informado que o tempo é de 50 minutos, né? É que eu não olhei a hora que eu comecei, né? Mas eu falei 1 hora, já ultrapassei 12 minutos. Eu desconto na próxima etapa, prometo. Minha casa será uma casa de bênção. Glória a Deus. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Oh, aleluia! Minha casa será reconhecida. Amém, Jesus, eu creio. Como lugar de milagres e oração,
onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Glória a Deus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, Senhor. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração a tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Muito bem, vamos dar sequência onde eu parei. O terceiro capítulo do livro trata da união estável. Estávamos falando do concubinato e união estável. Mas é uma coisa, meus irmãos, eu falei aqui do almeirão e perguntaram o que é isso, né? Alguém aqui sabe o que é almeirão, não? Quem sabe o que é almeirão? Levanta a mão, vamos ver. Ah, tem gente que sabe. É uma hortaliça. A gente faz planta em canteiro como alface, chicória. É uma folha verde que a gente come com salada, né? Põe tempero, né? Põe sal, vinagre, azeite. Né? Então, o almeirão é uma hortaliça. Muito bem. Então, meus irmãos, nós temos aqui um tópico terceiro que considerei importante porque durante as reuniões da comissão especial para tratar da questão do divórcio, e surgiu uma conversa sobre o casamento no civil, porque ouvi alguém falar que o casamento na igreja, o casamento bíblico, o casamento correto, e que o casamento no civil deve ser abolido da igreja. Eu falei, meu Deus, onde entendeu essa ideia? E alguém falou, não, isso é bíblico. Eu falei, não, eu fiz um levantamento, fui ver. Tá? Então, e não há fundamento bíblico. Então, eu coloquei aqui o papel do Estado, eu mostrei o casamento, veja só, nas três principais culturas da época apostólica. A cultura semítica, a cultura grega e a cultura romana. Então, porque quando o apóstolo Paulo fala de casamento, quando o Senhor Jesus fala de casamento, Jesus esteve no casamento em Caná da Galileia, então é importante saber o que os escritores bíblicos estão falando de casamento. Então, eu fiz um levantamento e vi que na cultura romana o casamento era instituído pelo Estado, tem o seu caráter legal. Na Grécia também tem o seu caráter legal, embora tendo a religiosidade nisso também.
é aquilo que Maya Pilman diz, que eu citei logo no começo, que o casamento é um contrato social de uma união espiritual. Então, tanto na cultura romana, como na cultura grega, e na cultura semítica, no caso mais específico de Israel, havia, sim, a interferência legal. Então, é um contrato legal de uma comunhão, de uma união espiritual. Então, quando a Bíblia fala de casamento, temos que entender que se trata de uma instituição legal e também religiosa ou espiritual. Então, isso aí eu levei para a comissão e os irmãos não questionaram, mas na verdade foi um ou outro, nem lembro mais quem foi, mas surgiu essa conversa. Mas esses debates é bom porque amadurece o tema e esclarece, isso é muito importante. Então eu coloquei aqui no tópico 3 o papel do Estado, porque o assunto seguinte fala do concubinato e da união estável. O concubinato, no nosso contexto, é diferente do concubinato bíblico. A concubina bíblica era geralmente moça de famílias pobres que serviam como uma mulher, mas não casada, não tinha os direitos de uma esposa. Então, Abraão tinha Quetura. Quetura era concubina de Abraão. Abraão era casado com Sara. Sara deu-lhe Agar por mulher para gerar filho, e nasceu Ismael, que é um problema até hoje. E Ismael é o pai espiritual dos muçulmanos, é o pai dos árabes. Então, isso era natural na cultura do Oriente Médio na Antiguidade. O Código de Hammurabi, como já citei aqui, já previa isso. Previa também, se o casal não tivesse filho, podia adotar um escravo, na condição desse escravo dar um sepultamento digno quando os pais morressem. Isso lembra quando Abraão pensou em Eliezer, seu criado, seu servo, seu mordomo, ser o seu herdeiro. Aí Deus falou: não, Abraão, o teu herdeiro vem de tuas entranhas. Então, isso está no Código de Hammurabi. Era uma lei vigente naquela época. Então, mas Abraão, diz a Bíblia que quando Sara morreu, ele casou-se com Quetura e gerou 5 filhos de Quetura, e dentre eles Midian. Os midianitas são também descendentes de Abraão por parte de Quetura. Mas se você ler na genealogia do livro das Crônicas, de 1 Crônicas, você vai ver que ali diz com todas as letras que Quetura era concubina de Abraão. E que quando ele ficou viúvo, aí ele casou-se com a concubina, ela deixou de ser concubina e passou a ser esposa. Mas lá diz que ele era concubina. Então, o que eu digo aqui, na página, é um texto curto, na página 22, aqui, avaliação bíblica do concubinato. As concubinas dos tempos do Antigo Testamento eram geralmente moças pobres, às vezes prisioneiras de guerra, escravas ou compradas dos próprios pais, viviam em posição inferior à da esposa, mas eram reconhecidas pela sociedade, pois o sistema era polígamo, conforme se vê em Gênesis 25 e 6, e 2 Samuel 5 e 13, essa prática foi permitida nas comunidades polígamas e era mais uma ostentação de poder. Aquilo que eu já falei, essa citação aqui de 1 Reis 11:3 fala das mulheres do rei Salomão. O sistema monogâmico, por natureza, proíbe terminantemente tal prática. No caso de o casal não ter filhos, a esposa, em geral, designava uma criada como concubina de seu marido, como aconteceu com Abraão e Agar, o que eu acabei de falar para vocês.
e com Jacó, Gênesis 29, 24 e 29. Essa prática estava prevista no Código de Hammurabi, parágrafos 144 e 147. Moisés regulamentou a lei do concubinato para proteger as concubinas. Isso está em Êxodo 21, 7 ao 11, Deuteronômio 21, 10 ao 14, e elas se distinguiam das esposas legítimas. Essa passagem aqui de Juízes 8, 31 fala da morte de Gideão e um filho dele que queria assumir, que foi Abimeleque, e não teve aceitação porque a mãe dele era uma concubina, era uma das concubinas de Gideão. Então, não era considerado um filho legítimo, não tinha legitimidade. Por isso que criou-se aquela convulsão nacional em Israel. Então, aqui nós temos a figura da concubina nos tempos do Antigo Testamento. O Novo Testamento afirma, com todas as letras, que o homem que vive com uma mulher divorciada ou não, que tenha marido vivo, ou vice-versa, é adúltero. Isso significa o direito de cada um ter apenas um só cônjuge. É um sistema monogâmico. Aí, nós temos aqui Marcos capítulo 10, versículos 11 ao 12, e se a mulher deixar seu marido e se casar com outro, adultera. Em Romanos 3, 7 e 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, o homem que se une a uma mulher, sendo ela casada, ou que tenha se separado do marido, que seja ela divorciada, mas não por questão de fidelidade conjugal do marido, ou não por questão de abandono do marido, está cometendo adultério, e vice-versa. Então, isso nós encontramos no Novo Testamento. Agora, nós temos aqui a questão da união estável, que é um fato novo. O problema, meus irmãos, da união estável, que não é um casamento. União estável não é casamento. Então, a união estável não é uma aventura sexual, vamos assim dizer. Então, não seria um adúltero, adultério, porque eles estão vivendo juntos regularmente, como marido e mulher. O propósito é constituir família, e a lei estabeleceu que não é bigamia. E diz aqui, o Estado reconhece como união duradoura de um homem e uma mulher com o objetivo de constituir família. Segundo o Código Civil, olha aqui, abre aspas, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, agora, a igreja, a dificuldade que nós temos é porque não são casados. Nós temos situação do casal que vem para a igreja. Não são casados, mas vivem juntos. E às vezes estão juntos há 10, 15, 20 anos. E o que acontece? E aí ela vem para Jesus, mas ele não vem. Só que ele não impede dela vir à igreja. Ele até permite e concorda que ela venha para a igreja. Mas não quer casar. Não quer casar. Então, geralmente, quando os dois são solteiros, estão livres, desimpedidos, ou os dois são viúvos, eles poderiam casar e resolver o problema. Já fizemos até casamento coletivo na igreja. Uma vez só, acho que 30 e poucos casais entraram na igreja e eu fiz a cerimônia. Viviam juntos, já tinham um filho, outro tinha até neto, mas ele achava que não precisava casar, estava bem, estava vivendo com a mulher. Aí depois veio para Jesus e
ela veio e ele não, e às vezes ele veio e ela não, mas não tinha como ser batizado das águas, como se tornar membro da igreja, porque não são casados. Então, como fazer com a situação dessa? O concubinato hoje, falar de concubino é outra coisa. Aí é o encontro velado de alguém que é casado com um amante. Isso aí é outra coisa, pior ainda. Tá? Isso aí é outra coisa. Agora, a união estável, o Estado não reconhece como casados. Então, eles não fizeram aquele voto. Isso é importante. O mundo chama de juramento. Eu costumo chamar de voto solene. Está aqui no profeta Malaquias, no capítulo 2, e o versículo 14. Olha aqui, Malaquias, capítulo 2 e versículo 14. Nós lemos o seguinte. Em 2 e 14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Até aí, você nem precisa ler, que o que não interessa é essa passagem, essa primeira parte aqui. O que isso significa? Quando o moço e a moça diante do altar, e eles respondem sim, aquela pergunta, promete amar sua esposa todos os dias da tua vida, ser fiel a ela, na situação, qualquer que seja a situação, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, sim. Aquilo ali, meus irmãos, é um assunto sério, não é? Não é um contrato que você está assinando em cartório, é muito mais que isso, porque está diante de Deus. E isso não vale só para os crentes na igreja, não. Isso está falando da instituição do casamento em si, porque o casamento é uma instituição divina. E mesmo o crente, o incrédulo que casou no cartório, e lá ele disse sim. E depois ela se converte e vem para Jesus. E ele não, continua casado. Paulo reconheceu esse casamento. Paulo foi ousado, teve coragem de enfrentar os rabis da sua geração. Em 1 Coríntios ele fala assim, não deixe, se o seu marido consente viver com você, minha irmã, então não deixe seu marido. E se a sua mulher consente viver com você, meu irmão, não deixe sua mulher, porque esse casamento continua vivo. O relacionamento é comum, é normal, não há nenhum problema. Tivemos casos na igreja da irmã me procurar, porque o marido não é crente, se ela não estaria pecando, se entregasse, afinal, minha irmã, ele é seu marido. Ele é seu marido. E a Bíblia diz que os filhos são santificados. Veja só, quando diz que os filhos são santificados, é que Deus está aprovando o relacionamento deste marido e desta mulher, ainda que um dos cônjuges não seja um crente. Os filhos são santificados. Então, e isso é bom porque são coisas simples, mas às vezes a pessoa não sabe e termina destruindo um casamento por falta desse tipo de instrução. Então, não temos como, isso é um assunto que a gente precisa estudar, analisar, ouvir a liderança nacional, os problemas nas igrejas, porque nós temos em Jundiaí irmãos e irmãs nessa situação, participam dos cultos. Eu não proíbo da irmã participar do ciclo de oração, de cantar no conjunto do ciclo de oração, não, deixa estar. Agora, como batizar, aí não dá. A gente precisa analisar por quê, irmão. Se a gente faz uma abertura dessa, aí amanhã os nossos jovens não vão querer se casar mais, vão se juntar. E aí ele não é casado, aí separa o que quer, vira anarquia, irmão. Aí ninguém segura mais. Então aí vira uma anarquia total. Não tem como isso. Agora, tem casos, eu tenho uma tia que ela se casou muito nova com um policial, e esse policial era um carrasco e batia muito nela. E ela sofreu muito. E um dia ela fugiu. E até hoje, se ele ainda é vivo, porque ela já faleceu, se ele é vivo, não sabe onde ela foi.
onde ela foi parar. Eu sou de Pernambuco, eu nasci no Ministério de Abreu Lima, ali em Paratibe. E essa minha tia, que era a irmã mais nova, acho que é a encostada mais nova da minha mãe, ela sumiu. Foi para São Paulo, porque eu tinha família em São Paulo, e o marido nunca soube disso. E eu estou falando da década de 60. E na década de 60 não havia divórcio na legislação brasileira. E na cidade americana ela conheceu um moço e foi viver com ele. Gerou dele 3 filhos, na verdade 3 filhas. 3 filhas. E, não gerou não. Ele que ficou viúvo depois, que gerou 3 filhas. Né? Ela adotou uma menina, mas não teve filho com ele. E estava na igreja e não podia ser batizada, não podia participar da ceia. E ela foi acometida de um câncer e o marido cuidou dela. Estava em fase terminal e o sonho dela era participar da ceia do Senhor pelo menos uma vez na vida. E o marido foi procurar o pastor daquela igreja, isso foi na cidade americana. E falou: pastor, a minha esposa, eu estou vivendo separado, estamos na mesma casa, mas até devido ao estado de saúde dela, eu estou dormindo em quarto diferente, mas estou cuidando dela. E não era possível ela participar que é o sonho dela, a gente não pode, eu conheço o meu estado. E o pastor abriu uma exceção. Ela foi batizada, participou da ceia, no dia seguinte o Senhor Jesus recolheu. Né? Então, são casos assim, esporádicos, mas não se pode fazer disso uma doutrina. Agora, batizar um homem ou uma mulher que estão vivendo juntos, sem se casar, irmão, onde vão parar? Não são casados, são solteiros. Eles podem se separar a qualquer momento, e agora? Aí vai se juntar com outra pessoa da igreja de novo? E outra vai inspirar os jovens, nossa, não se casar, não, vamos morar juntos, se der certo eu caso, se não der. Então, meus irmãos, o Estado, esse problema, o nosso manual de conduta é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de conduta, e não a sociedade, e não o mundo. Não vos conformeis com este mundo, está escrito. Então, a Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. Então, seguimos a orientação bíblica. Então, a questão da união estável é essa. Não vamos tratar essas pessoas como se fossem adúlteros, não. Eles são fiéis um ao outro, estão juntos, apenas não regularizar a situação perante a lei, que ele pode fazer isso a qualquer momento. Agora, não temos como colocar em comunhão as pessoas numa situação dessa. Pelo menos, esse é o meu entendimento, mas não são todos que procedem dessa maneira. E eu respeito, cada igreja tem a sua norma, tem os seus problemas. E um pastor muito conhecido nosso, de uma grande igreja, muito conhecido no país, e ele me falou que tem uma comissão na igreja que trata desse assunto, e disse que cada caso é um caso. Só que ele parou aí, ele não falou o que vem depois. Né? Então, na nossa declaração de fé, o artigo 25 trata da família, e ali fala exatamente isso, que união estável não é casamento, portanto não pode ter a bênção de Deus, a bênção da igreja, essa é a expressão que a gente não pode, a bênção de Deus ele até pode ter, eu digo a bênção da igreja para ser recebido como membro em comunhão e participando de todos os trabalhos da igreja. Isso está no artigo 25 da nossa declaração de fé. Muito bem. Então, meus irmãos, eu tenho 5 minutos para encerrar, porque eu passei 12 minutos na primeira palestra e vou compensar agora. Mas o outro ponto, que eu posso começar agora e a gente continua amanhã, capítulo 3, é sobre a questão do homossexualismo. Muita gente nem usa mais esse nome e acha que é um termo politicamente errado. Muitos chamam de homossexualidade. E eu fiquei encabulado com isso, aí eu fui lá no dicionário Wise. E não, existe sim esse termo e não é pejorativo e podemos usar. Então, eu coloquei a definição aqui. Segundo o dicionário Wise da língua portuguesa,
a homossexualidade é a condição de homossexual. E o homossexualismo é a prática amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Está aí, ó, na página 1033 do dicionário UAS da língua portuguesa. Agora, eu estou definindo o que é, né? É a atração sensual entre pessoas. Continua. É a atração sensual entre pessoas do mesmo sexo. Desde os tempos do Antigo Testamento, as práticas homossexuais estavam ligadas ao culto pagão, na prostituição sagrada. Eu coloquei entre aspas, porque os cultos pagãos, o culto de Baal e outros, no ritual havia esse tipo de imoralidade, porque eles tinham o sexo como responsável pela reprodução. Chamava a divindade da fecundidade. O touro, por exemplo, representava a divindade dessas religiões, porque representava força e vitalidade, o touro. Então, se você ler no profeta Oséias, capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 12, o profeta está reprovando as práticas dele embaixo de árvores. Então, a imoralidade sexual, na linguagem de hoje poderíamos chamar de orgia, as orgias sexuais eram comuns nos templos pagãos. Ali havia as sacerdotisas que praticavam essas coisas ali no ritual deles. Então, e os homossexuais também estavam ali, participavam disso também. E a Bíblia condena. Então, e isso é chamado de prostituição sagrada, porque era sagrada no contexto deles. Porque, na verdade, poderia chamar de prostituição religiosa. Porque sagrado é um termo muito específico. O sagrado é algo separado para Deus. O sagrado é isso. É algo separado para Deus. Então, mas outros chamam de prostituição cultica. Acho que eu coloquei aqui. Cultica quer dizer de culto aos deuses, né? Prostituição sagrada ou prostituição cultica. Era o ato sexual feito em grupo nos templos de adoração a esses deuses para celebrar a fecundidade. Então, isso é condenado pela palavra de Deus. Então, o homossexualismo é conhecido também como um pecado de Sodoma, pois nessa cidade foi praticado de forma generalizada. Então, existem igrejas, pastores gays que procuram negar a condenação bíblica de suas práticas, usando para isso recursos que consistem em modificar o sentido das palavras na língua original da Bíblia. Um deles, numa entrevista à revista Época, número 254, de 31 de março de 2003, afirma que a Bíblia não condena a prática homossexual e reinterpreta duas passagens bíblicas que falam sobre o assunto. Levítico 18 e 22 e 1 Coríntios 6 e 9, que esses textos são transcritos mais na frente. Então, assegura que a palavra hebraica usada para abominação em hebraico é toevá, e indica, na verdade, uma impureza ritual não intrinsecamente mal. Isso na página 17 dessa revista Época, onde esse dito pastor, chamado pastor, defende essa prática porque ele assume que é homossexual e agora está querendo convencer a sociedade que a Bíblia não condena essa prática e que a palavra abominação, que fala ali na lei de Moisés, que no hebraico é toevá, ele está dizendo que não é uma coisa má, mas se diz respeito apenas às questões religiosas. É isso que ele está querendo dizer. Então,
E que, ele continua, e que as palavras gregas usadas para efeminados e sodomitas não tenham a mesma equivalência dos atuais homossexuais, sendo nossas versões um disparate. Então, aí está a conclusão desse cidadão nessa entrevista, falando que, porque não aparece a palavra homossexual, não é que não aparece, não é que não aparece, é que o termo homossexual é do século XIX, mas que a prática já existia. A questão aqui não é de nomenclatura. E a Bíblia usa muito, eu vou falar amanhã, que já vou terminar aqui, a Bíblia é muito eufemista quando trata desses assuntos. E amanhã eu quero retomar, partindo daqui, e nós temos aqui 7 citações bíblicas mostrando que a Bíblia condena essa prática, e depois dessa conclusão nós vamos passar para falar sobre o divórcio. Então, meus irmãos, eu paro por aqui e amanhã, se Deus quiser, verei vocês outra vez. Amém?